Sejam muito bem-vindos a mais uma grande entrevista da TVAC. A discussão em torno da praxe tem estado na ordem do dia e há também várias dúvidas em torno do impacto da pandemia nas tradições académicas. E para nos tentar esclarecer, tenho comigo Matias Correia, Dux Veteranorum da Universidade de Coimbra. Matias, antes de mais, obrigada por teres aceitado o nosso convite. O Conselho de Veteranos tem vindo a reiterar ao longo do último ano que acha importante mostrar à comunidade académica que a praxe é mais do que a praxe de gozo do caloiro. Exatamente. Este ano, como sabemos, a praxe de gozo do caloiro vai estar bastante limitada, já falamos daqui a pouco sobre isso. Não será uma boa oportunidade para dar a conhecer esse lado da praxe que uma grande parte da comunidade pode não conhecer, estas novas circunstâncias? É precisamente isso que nós queremos fazer este ano, é demonstrar às pessoas que podemos à mesma... aliás, que a própria praxe tradicional nunca envolvia as massas de calores, eram coisas bem muito mais pessoais que se desenvolviam dentro das repúblicas, dentro de várias as casas de pasto que haviam antigamente, e precisamente nós no Conselho de Veteranos vimos precisamente isto como uma oportunidade de as limitações impostas da pandemia nas pessoas sejam precisamente um combustível para a criatividade, para que se desenvolvam novas ideias e novas interações com os calores ao nível do gozo de calor, e nesse aspecto nós queremos, depois o próprio Conselho de Veteranos vai dar ideias. Nós já começámos com uma iniciativa que foi a Iniciativa Calores de Saúde Pública, com o intuito de espalhar as regras de segurança, e vamos na próxima semana, que vai ser a semana em que efetivamente vai começar o gozo do calor, vamos iniciar também partilhando ideias e mostrando historicamente como é que era a praxe antigamente, e exemplificando como é que se pode adaptar. E uma vertente que o Conselho de Veteranos quer apostar muito é ao nível da relação padrinho e afilhado, que é uma relação que é quase sagrada ao nível da praxe, e é uma praxe que se desenvolve muito ao nível interpessoal, é personalizada, personalizada ao nível do caloiro, ou dos dois ou três calores, porque nunca há mais do que isso, e achamos que é perfeitamente possível disso acontecer, dentro dos meandros, dentro dos limites da pandemia, sem incorrer nenhum risco e mantendo aquilo que nós queremos, que é salvaguardar a fraternidade académica e a ligação intergeracional das pessoas. E relativamente à praxe de gozo do calor, não está proibida, efetivamente, tem apenas limitações? Sim, é exatamente isso, está meramente limitada, que foi ao nível do... E quais é que são concretamente essas limitações? Foi ao nível das aglomerações em massa, que quando começou o processo de ver como é que conseguimos adaptar a praxe à pandemia, nós identificámos quais é que eram das várias componentes que a praxe tem, por exemplo, os insígnias, as próprias festas académicas, que foram algumas das primeiras que foram adaptadas. Ao nível do gozo de calor, nós vimos que o problema em si não é o ato do gozo, mas sim o facto de quando ele acontece em massa, que é o que nós chamamos da praxe de fileiras, quando eles estão lá em fileirinha e jogam uma espécie de reimanda. Essa própria praxe, apesar das pessoas atualmente a verem como sendo praxe tradicional, não era a praxe tradicional antigamente, como eu já disse, a praxe era uma coisa mais pessoal entre pessoas, e quando nós começámos este processo de adaptar, vimos quais é que são as vertentes da praxe que são possíveis e quais é que são aquelas que accruem um risco de segurança. E neste caso foi o gozo de calor, devido ao aspecto em massa que atualmente tem. Então foi limitado esse aspecto. O Conselho de Veteranos, assim, nós não somos nenhuma autoridade nem legal, nem somos mais uma autoridade moral, portanto nós também não nos vemos com a capacidade para, por exemplo, limitar as pessoas a um número diferente do que a DGS. Nas questões de segurança de saúde, nós obviamente que seguimos as normas da DGS, e portanto nesse sentido, como a DGS as normas eram 10 pessoas, nós limitámos a mobilização de participantes para 10 pessoas. E depois foram outras coisas que nós achamos que são básicas agora nesta nova normalidade académica, que é o uso da máscara, e também acabar com todo o tipo de interações físicas que antes havia. Muitas vezes as pessoas também faziam jogos com os calores, que obviamente necessitavam uma interação física, e pronto, isso tinha claramente de ser proibido. Pronto, no fundo foram essas medidas. E vai haver alguma forma do Conselho de Veteranos de controlar o cumprimento destas regras? Assim, decorreu precisamente a semana passada a eleição do Senados Praxis, que são os representantes de cada curso no Conselho de Veteranos. A gente já que não são necessariamente veteranos, porque o Senados Praxis é uma espécie de um órgão, não faz parte do Conselho de Veteranos, mas é um órgão consultivo, que é composto por representantes eleitos democraticamente por cada curso, e é através deles que nós fazemos a ligação com os cursos e tentamos saber o que é que está a ocorrer no local, e sempre que há um problema é através desse representante que nós conseguimos logo precisar e solucionar o problema, se houver. E várias academias avançaram com a decisão de não permitir atividades praxísticas agora no início do ano letivo. Essa foi uma decisão ponderada pelo Conselho de Veteranos?
Ahm, Ni. O que estava em ponderar, o que sempre foi sempre ponderado era suspender o gozo do calor. E sim, isso foi ponderado. Suspender a praxe, não. Eu posso dar, por exemplo, um exemplo. Nós efetivamente suspendemos a praxe quando isto se começou em março, porque era, e fomos das primeiras academias a fazê-lo. Aliás, nós suspendemos a praxe antes da academia, da Universidade, suspender as aulas. Porque precisamente era um fenómeno novo que nós não sabíamos como combater, nem que normas é que haviam de aplicar. Agora que já estamos numa segunda vaga, por assim dizer, em que já existem mais regras de segurança e o próprio governo já está mais numa política de adaptar à nova normalidade, foi nessa vertente que nós decidimos, não, vamos tentar, vamos salvaguardar aquilo da praxe que conseguimos efetuar, que são vários componentes que não se limitam ao gozo de calor, como por exemplo o uso das insígnias, mesmo a própria vivência das repúblicas, que certamente isso também depende muito dos novos caloiros e toda a interação com a cidade, que são certas praxes e praxinhas à base de histórias e brincadeiras que ainda são plausíveis de acontecer. E, portanto, a única coisa que estava em cima da mesa era suspender o gozo do calor, que obviamente foi ponderado, tanto ao nível do Senados Praxis como ao nível do Conselho de Veteranos em si. Mas o que se viu, e seguindo também o exemplo da própria sociedade, que nos tinha dado vários exemplos, ao nível, por exemplo, a própria Taça de Portugal, creio eu, que foi cá em Coimbra. Coimbra, a própria cidade, efetuou as festas da cidade. E nós próprios tivemos a Universidade a fazer os 730 anos. E que eu acho que fizeram bem, porque fizeram com rigor e responsabilidade. E é precisamente pegando nesse pequeno mote de rigor e responsabilidade que nós decidimos também aplicar à praxe e achamos que é perfeitamente plausível de ser aplicado e possibilitar a existência também de um gozo bem mais reduzido, mas seguro à mesma. Mas, por exemplo, é comum todos os anos, não necessariamente em Coimbra, até noutras academias, saírem vídeos, por exemplo, nas redes sociais, onde surgem abusos sob o contexto de praxe. Não há receio que este ano se calhe a sair, por exemplo, um vídeo em que haja uma violação destas normas e que isso possa manchar a imagem da AC? E esses problemas estão todos subjacentes a uma certa falácia que as pessoas fazem, que é, muitas vezes esses atos são feitos dentro da praxe, mas não pela praxe. Não é a praxe que incentiva ou que potencia as pessoas a fazerem esses eventos, não, são as próprias pessoas, porque por várias razões, falta de educação ou uma educação diferente, que fazem isso. O problema está nas próprias pessoas que o fazem e não necessariamente na praxe, que a praxe não é isso que incentiva, e apesar, como reitero, que apesar desses eventos acontecerem na praxe, não são em nome da praxe, nem são pela praxe. O problema aqui é a percepção que a sociedade tem, porque a sociedade vê como isso tendo ocorrido num ambiente de praxe, então assume-se que é a praxe que potencia isso, quando a nossa visão é meramente a falta de educação das pessoas e a falta de bom senso. Isto para dizer o quê? Acho que esse risco está sempre patente, com pandemia, sem pandemia, com mais regras de segurança, com ou sem praxe. Não é a praxe que potencia esses eventos, pelo contrário, e nós aqui, um lema que eu quero jogar este ano é precisamente, nós em Coimbra temos uma praxe de rosto humano, que é precisamente dizer que não, a praxe não alimenta este tipo de comportamentos, nem queremos. Se há uma coisa que nós concordamos com o nosso Ministro, é que tudo o que seja humilhação, subserviência e opressão não é de todo praxe, nem pode ser nunca intitular-se de tradição académica. E, portanto, a minha visão é esses acontecimentos, esses pequenos acidentes vão acontecer inerentemente de se estar em praxe ou não, e a causa é a própria natureza das pessoas e a educação. E tratando-se de um ano atípico, que mesmo supondo que seja só um ano, a verdade é que quando falamos de praxe, não só a praxe de gozo do caloiro, mas todas as tradições que envolve, normalmente há uma passagem de geração para geração. Achas que este ano pode influenciar a continuidade de algumas tradições, até especialmente em cursos mais pequenos, licenciaturas de 3 anos? Bastante, e foi uma das razões por nós quisemos forçar aqui um bocadinho e manter, porque a praxe em si, e sempre foi naturalmente, a passagem de conhecimento era feita oralmente, a partir da ligação intergeracional, que eram os estudantes mais velhos, partilhavam o que sabiam, o seu conhecimento aos estudantes mais novos. E nós temos por experiência que a simples decisão de um ano afeta bastante as próximas gerações. Isto foi um dos argumentos que nós decidimos tentar combater, era esta esta quebra geracional, que depois o que é que ia ser? Ia ser sempre, e pela nossa experiência, ia ser sempre preenchida por alguma coisa que quase certeza não é natural de Coimbra.
As pessoas, quando não compreendem o que é que se faz em Coimbra, por norma vão ver como é que faz no Porto, como é que o Porto e Lisboa fazem, e imitam. E não compreendem que muitas vezes podemos usar a mesma capa e batina, mas as regras e a ethos que está por detrás não é a mesma. Isso é um problema que nós identificamos e que é muito causado precisamente pela a falta de partilha geracional que acontece. E depois há outra vertente ao nível disso que nós também identificamos, que é mesmo as próprias secções, os próprios grupos académicos. Todos os anos estão dependentes de sangue novo. Todos os anos sai gente nova, sai gente velha e entra gente nova. Que muitas vezes as pessoas têm conhecimento das secções é precisamente no seu ano de calor. Não quer dizer que entrem no ano de calor, mas muitas vezes quando tomam conhecimento é no ano de calor. E se nós não tentássemos também manter e ajudar esses grupos a manter a sua atividade, os próprios grupos podem ter... A falha de uma geração é bastante pesada para esse grupo. Há pouco falaste da nova iniciativa, o Kit Calores de Saúde Pública, do Conselho de Veteranos. Podes-nos falar um pouco mais desta iniciativa? No fundo é uma iniciativa de divulgação. Lá está, nós quando iniciámos, quando lançámos o segundo decreto extraordinário, vinha acompanhado de umas notas em que fizemos vários compromissos, sendo que um dos compromissos era precisamente usar a praxe como sendo uma ferramenta para trazer algum benefício à sociedade, usar a amplitude e a facilidade de chegar aos novos estudantes que a praxe tem, para não só levá-los a conhecer a Coimbra, mas também contribuir positivamente para a sociedade. E o nosso compromisso era ensinar as normas de segurança aos calores e, através deles, ou seja, pegando literalmente no conselho das DGS, transformar os calores em agentes de saúde pública, para que eles contribuam também a partilhar as suas normas e sejam um exemplo de estudantes cá na Universidade de Coimbra. E, portanto, foi de onde nasceu esta iniciativa, cujo propósito maioritariamente é educar, ensinar, divulgar as normas e precisamente dizer que normas é que deve ocorrer o exercício de praxe. Já sabemos que não vai haver cortejo agora em outubro, mas vai haver algum evento que assinale a queima das fitas / festa das latas? Não posso falar muito dentro disso, posso falar do compromisso que o Conselho de Veteranos fez. Como o Conselho de Veteranos, nós quando cancelámos, adiámos a queima das fitas, fizemos um compromisso por tentar salvaguardar toda a componente tradicional. Aqui ao meu lado está a sala da queima das fitas, que eles estão arduamente a trabalhar para que aconteça eventualmente que o evento seja marcado. Existem alguns planos, neste momento eu não posso falar ainda sobre esses planos, mas da parte do Conselho de Veteranos vamos tentar, sim, que ocorra pelo menos, consigamos fazer uma queima do grelo, que é para fechar o ciclo dos fitados, e fazer à mesma também uma cerimónia de imposição de insígnias para iniciar então os novos grelados. Está bem, Matias, é tudo. Mais uma vez, obrigada pela tua disponibilidade. E obrigada também a todos os que estiveram desse lado a assistir. Fiquem atentos às nossas redes sociais e ao nosso canal no YouTube. E é tudo da nossa parte. Eu sou Lisa Mota e até uma próxima. FRA. Estudantes para estudantes. TVAC.